Agora, com o nosso quadro Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Bom dia, Jorge. Bom Te dia, acalma, ouvintes. Liliane. Não, tô nervosa hoje. Fica calma. Hoje nós vamos falar sobre violência contra as mulheres com o promotor de justiça aposentado, Odair Tramontim. Seja bem-vindo aqui, Odair Tramontim. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, Liliane. Obrigado pelo convite. É um prazer retornar aqui. Olha, e um assunto tão importante, né? E o senhor, né, que acompanhou tantos casos em Blumenau, né? Esses dias eu estava andando de bicicleta pela cidade e passei naquela pracinha feita em homenagem a Bianca Barros, no Fidelis, né? Fui eu que fiz aquele júri, foi um dos júris mais importantes aí da minha trajetória, né? É, eu imagino. É cada caso, né? Tantas coisas chamam a atenção. E se me permitires, Liliane, e eu puder fazer uma pergunta, né? Eu posso fazer várias, né? Mas promotor, por que a gente não consegue avançar nesse sentido, hein? Tá na nossa natureza isso? Na natureza do homem, né? Tá na nossa natureza isso, hein? É tão difícil a gente evoluir nesse sentido? Bom, a violência contra a mulher, ela é um subproduto desse conjunto de violência que existe no Brasil, né? O Brasil é um dos países, se não o mais violento do mundo, do ponto de vista do número de homicídios. Então, se a gente olhar no grosso, nós temos 40 mil homicídios por ano no Brasil. Isso no geral, né? No geral, homicídios em geral, né? Isso sem colocar acidentes de trânsito e outros tipos de mortes. Morte matada, como se diz. Sim. 40 mil. Isso é uma cidade do tamanho de Pomerode, quase uma Indaial, por ano, que você elimina no Brasil. Então, nós somos um país muito violento. Essa questão da violência contra a mulher é produto de cultura, uma série de coisas. E, infelizmente, Jorge, você aqui um pouco pessimista, eu que sou sempre otimista, mas nessa área é uma área que o Estado diretamente pode pouco fazer do ponto de vista de polícia ostensiva para evitar. Por quê, Liliane? Porque quem pratica feminicídio é aquele que deveria cuidar da mulher. É aquele que é o marido, é aquele que é próximo, né? O namorado, é aquela pessoa que tem ou teve um vínculo emocional, um vínculo sentimental com a mulher. E esse tipo de crime, ele não é feito na rua, não é feito em qualquer ambiente, ele é feito em casa, normalmente. Num ambiente que você não tem, a mulher não tem tempo para chamar a polícia. Esse é o ponto geral. Mas, evidentemente, que o poder público pode fazer muito. E aqui eu também quero ser justo em relação a isso, eu que sempre critico nossas legislações. Essa foi a única área, ou a principal área, que nós tivemos aumento do rigor da punição penal no Brasil. Tanto pela criação da Lei Maria da Penha, porque eu sou do tempo que não tinha a Lei Maria da Penha, né? Ao ponto de você especializar as delegacias, foi muito importante. Você criar, através da Lei Maria da Penha e depois de outras melhorias, essas medidas restritivas, né, ou medidas protetivas, que são muito importantes, e principalmente nos últimos tempos, a gente teve uma melhoria criando, inclusive, um tipo penal, ou seja, um crime específico para o feminicídio. Porque existe o homicídio, que é matar qualquer pessoa. Mas no Brasil nós criamos um crime específico de matar mulher. Antes, lá em 2015, acho que foi, um pouco antes, se criou a qualificadora. Então, você matar uma mulher no ambiente de violência doméstica qualificava o crime de homicídio. Era uma qualificadora a mais. Já melhorou um pouquinho. Mas agora nós criamos um crime específico de matar mulher, que a pena de um crime normal, se matar qualquer um de nós aqui, a pena é de 12 a 30 anos. Matar uma mulher em ambiente de violência doméstica é de 20 a 40 anos.
Então, já deu um bom recado, né? E com causas de aumento de pena, por exemplo, matar na frente dos filhos, matar na frente dos pais, aumenta a pena de um terço até a metade. Então, do ponto de vista de legislação penal, nós melhoramos muito. É o suficiente? Não é, mas já houve uma grande melhoria. Agora, tem muito a fazer e nós podemos conversar aqui a respeito daquilo que eu tenho como experiência que se pode fazer para a gente mudar essa cultura que você falou. Mas mudamos agora, essas penas, né, de 20 a 40 anos. Foi em né? 2024. Ah, tá. Agora do ano passado para cá. Ano passado. É, porque eu tenho um conhecido que ele matou a mulher por enforcamento, né? Ele asfixiou ela e ele pegou só 16 anos de prisão. Sendo 8 em regime fechado. Com certeza não vai cumprir 16, né? Vai cumprir o quê? 10, 11? Nem isso. Nem isso? Então, pensa, e matou uma pessoa e de uma maneira cruel, né? E daí a lei, eu concordo que está melhorando, que melhorou nos últimos tempos, desde a Maria da Penha, vem evoluindo, né? O Brasil tem investido nisso. Porém, tem um ponto que eu sou sempre crítica e eu acho que todo mundo é. A tal da medida protetiva. Eu acho que ela não é efetiva. E eu te falo isso porque assim, teve uma jornalista agora há 2 meses lá no Mato Grosso, bem conhecida, que foi assassinada, tinha medida protetiva, tinha não sei quantos BO contra o ex-namorado. Ela tinha chegado da delegacia, ele estava dentro de casa e ele matou ela. Ela tinha chegado da delegacia sozinha, tinha ido registrar a medida protetiva. E sábado eu presenciei uma tentativa de homicídio, de feminicídio, na rua. Por atropelamento. O cara quase bateu no meu carro, inclusive. Ele tentou passar por cima da mulher, a mulher ficou toda estrupiada e ela tinha medida protetiva também. Então, é esse ponto. Como melhorar? Assim, a medida protetiva ela é um remédio que auxilia, que ajuda para você tentar evitar a escalada da violência, né? Mas ela nunca vai ser um instrumento de garantia da integridade física da vítima. A forma que tem para ser eficiente é prender. Mas no Brasil a gente não prende nem quem mata, então. Que dirá quem está meramente ameaçando. Ameaçando. Porque, Liliane, aqui é preciso dizer uma coisa. Também não dá para sair assim de uma forma estabanada. Na maioria das vezes, né, a medida protetiva inibe, né, ajuda, né, porque senão nós teríamos... É só tu ver o número de medidas protetivas que os juízes dão, a cada dia estão dando 2, 3 medidas protetivas, né? E quantas chegam a esse extremo, né? São poucos. Então, na verdade, assim, o que eu tenho dito, Liliane, e aqui quero dizer o ponto central dessa entrevista, o que a gente precisa é agir preventivamente lá atrás. Onde é que eu quero chegar? Nós temos que ensinar as nossas meninas, isso é um processo de longo prazo. Educação. Os nossas meninas, eu vou mais de educação, é de formação. Eu tenho uma filha mulher em que eu disse desde que era pequenininha, hoje ela é uma jovem adolescente. Se um dia alguém levantar o dedo para ti, tu chama o pai que nós vamos pegar esse cara. Ou seja, não condescender de jeito nenhum com relacionamento abusivo. E eu vou concluir que não ninguém começa matando. Né? Ninguém começa agredindo. Ninguém começa empurrando. Não. A pessoa começa assim, a menina começa a namorar, ele começa a fiscalizar as roupas que ela está usando. Vai aos Começa poucos. por aí. Ela aceita. Começa a impedir ela de frequentar certos lugares. Ela aceita. Começa a impedir ela de sair com determinadas amigas. Ela aceita. Começa a impedir ou estabelecer restrições no uso de rede social. Namorada minha não pode usar rede social. Vai afastando ela de quem pode ajudar. Ele começa a ir afastando, ela começa a apaixonada, relacionamento, imaturidade, começa a ceder. E ali vai indo. Um dia dá um empurrão.
Ah, não, ele estava nervoso. Ah, ele pegou e apertou no braço. Ah, não, perdoa que ele estava nervoso. Ah, ele me deu um empurrão, ele me bateu na cara, mas é que eu provoquei. E vai indo. Chega um ponto em que ele começa a agredir, aí ela aceita, ela não se separa porque não quer perder a boa vida que ele proporciona, ou não se separa isso. Então, a gente precisa, eu sei que eu estou sendo muito duro para dizer isso, mas a gente precisa criar na cabeça da mulher, e isso é desde a infância, a não tolerar qualquer tipo de agressão, seja física e principalmente a agressão psicológica. Porque o começo de tudo é o domínio psicológico. Você ganha essa etapa, vai para o físico. E assim vai indo. Por quê? Porque esses caras que batem em mulher são doentes. Né? Essas pessoas são pessoas que têm problemas psicológicos. E se ele encontrar um ambiente fértil, ele avança, vai indo e chega ao ponto dessas tragédias que nós tanto falamos. Quando você fala em educação, eu acredito que passaria também por tudo isso que você falou, mas também um fortalecimento emocional das meninas. Sim. Porque elas chegam na adolescência, e nem só na adolescência, porque a violência contra a mulher é com 30 anos, 40, 50, 70, não tem idade, né? Tem um relacionamento, tem o risco. O fortalecimento emocional dessas mulheres, para elas realmente, no primeiro sinal, isso não serve para mim. E eu considero que o primeiro sinal é quando o cara grita. Isso, exatamente. Para mim, esse é o primeiro sinal. Você permitiu, aí vai acontecer de novo e vai acontecer tudo aquilo que você falou. Exatamente. Todo aquele circuito. Uhum. Ou quando ela começa a permitir que ele diz, ai, a tua mãe fala mal de você, dela se afasta da mãe. Uhum. Ah, o teu pai, não sei o quê. Quando ela vê, ela não tem mais a quem recorrer. Uhum. Ela tá sozinha naquilo ali. Mas porque ela tem um emocional fraco, seria isso, né? Eu fiz um júri aqui em Blumenau. Como é que era o nome da mulher? Não me vem agora, mas enfim. Uma mulher que foi encontrada 10 dias depois, já em estado de putrefação na casa. E era de uma família boa, uma família... eu fiz o júri porque a irmã dela, Rúbia, cabeleireira conhecida aqui, foi lá me procurar. E eu disse, por que vocês só encontraram a irmã de vocês 8 ou 10 dias depois? Ele foi afastando ela da família, aos poucos, foi indo, chegou a um momento que ou eu ou a tua família, aquela coisa toda, e aí a família cansou, né? E quando foi um determinado dia, a mulher sumiu, foram atrás, estava lá, ele matou ela dentro de casa, deixou ela lá, o corpo sozinho, e os vizinhos encontraram porque começou a exalar cheiro, né? Então, essa é uma demonstração clara de que uma das estratégias desses malucos, desses bandidos, né, é afastar, porque ela perde a sua rede de proteção maior que é quem? A família. Que vai dizer, esse cara não presta, sai disso aí, né? Exatamente isso, né? E elas começam a ficar meio... Porque o emocional, o fraco, o psicológico, quando ele é abalado... Elas não se incomodam mais com o físico, né? Se leva um tapa, se leva um empurrão, isso não faz falta. Faz falta se o cara disser, só eu te amo, se você sair daqui ninguém mais vai te querer. Ô, Liliane, nessa questão da escalada dos números, assim, da violência, que eu sempre falo que ela é progressiva, uma demonstração disso é que se você pegar qualquer pesquisa, as mulheres vítimas de violência ficam na faixa dos 40 aos 45 anos. Principalmente, mais ou menos isso. Porque ela vai sendo progressiva, né? E chega ali, como é sempre o marido que vai, que marido, é o agressor, namorado, o ex-marido, enfim, mas normalmente é marido, o ex-marido que mata aquela coisa toda. Então ele casa lá com 25, né? Começa, vai indo, chega lá na frente, estoura a coisa nesse sentido. Então, é preciso que a gente prepare as meninas, né? Que a gente forme as meninas, mas um outro cuidado muito importante nessa questão da educação, da formação, é mostrar para os nossos meninos, exato, é para os guris, dois lados, para os né? jovens, de que o relacionamento é consentimento, é uma via de duas mãos, é de respeito, é de construção, é de formação familiar e não de dominação. E se um não quer,
segue a vida, né? E realmente, acho que essa coisa da educação que você falou, meninas fortalecer o emocional, meninos mostrar para eles os limites, que até porque assim, ó, vocês brigam por direitos iguais, não sei o quê. Fisicamente, a mulher nunca será igual a um homem. É óbvio. Né? Nunca será. Ele, por mais magricelo que ele seja, ele sempre terá mais força que a mulher. Né? Então, isso daí é física. Então, tem que cuidar, tem que começar a cuidar também desses meninos, porque tem muitos pais que criam esses meninos para serem violentos, ou eles reproduzem também o exemplo que tem dentro de casa. Ô, Liliane, eu vou falar uma coisa aqui que vão me chutar as canelas aqui, mas... Eu chuto aqui, gente. Pode chutar, mas eu já estou com o lombo calejado disso. Ô, Jorge, é o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção é que também essa educação dos últimos anos meio que anulou o homem, né? O homem também virou o algoz, tudo é culpa dele, e os nossos meninos estão sendo formados de uma forma de que eles parece que já nasce devendo, já nasce machista. Não é isso. A gente tem que ensinar o homem a ser homem, e ensinar um homem a ser homem, o primeiro mandamento é respeitar a mulher. Né? Exato. Então, você pode ser o forte, você pode ser o viril, você pode ser o protetor. O protetor, né? Não tem nenhum mal nisso, né? Porque ao longo da história, a mulher sempre foi, não o lado mais fraco, mas o lado, fisicamente sempre mais fraco. Mas sempre o lado mais sensível. A gente vê na casa da gente, a mãe da gente, né, foi assim, mas não significa dizer, né, que ela pudesse ser vítima de dominação física e psicológica. Então, o meu pai, né, um homem que hoje teria 100 anos, morreu há 3 anos atrás, né, sempre aquele italiano duro, era ele que dominava o dinheiro, né, não tinha nada lá, era uma família tipicamente patriarcal. Mas eu nunca vi, né, homem duro, nunca vi o meu pai levantar a voz para minha mãe. Nunca vi na minha vida. Né? E numa época que até era mais ou menos comum. Sim. Então ele nos ensinou isso, né? E eu levo isso muito a sério, né? Como tenho 2 filhos, um casal, um pouquinho a diferença, e quando o meu filho usava o seu domínio físico, eu chamava atenção, cortava, né? Ensinei ele a ser homem, mas sem perder a ternura. Esse é o sentido que eu vejo nessa formação, repito, não só de mulher, não só empoderar a mulher, mostrar que ela é sempre vítima. Muito pelo contrário, tem que tratar com igualdade, mas estabelecendo papéis definidos e o respeito, a tolerância como ponto central da construção de uma personalidade. A gente não pode confundir que um deve perder um papel para esse papel passar para o outro. Né? Exatamente. Ao contrário disso, né? Exatamente. Aliás, está havendo muita confusão, né, Jorge? É mulher se comportando como homem, é homem se comportando como mulher. Essa confusão acho que está ajudando também na violência. Porque o cara, ele não se impõe por ser homem, ele se impõe pela força. Sim. Mas vem uma outra coisa que é bem importante, e no Brasil tem essa característica. A gente sabe, né, embora tenha mudado muito nos últimos anos, mas a mãe tem uma participação sempre maior na formação dos filhos. Sempre maior. Então, na medida em que a gente criar na mãe essa cultura da intolerância, à dominação psicológica e absoluta em relação a qualquer intervenção física, ela passando isso para as filhas principalmente, lá na frente a gente vai colher um bom resultado. Né? Então, eu acho que é papel da escola, é papel da família, tudo, mas a gente tem que começar a cobrar um pouco da mulher também, porque hoje os lares brasileiros, num número bem significativo, são capitaneados por mulheres, né, que criam os filhos sozinhas. Né? Então, ela tem aquele papel também de incutir na cabeça dos seus filhos, tanto o homem quanto a mulher, como mulher, essa ideia de não tolerância à violência. Agora elas vão chutar a minha canela, pelo que eu vou falar, porque eu sempre digo, um homem machista ou uma mulher fraca emocionalmente, infelizmente, a maior parte da culpa é da mãe.
Porque é bem o que você disse, por mais que as mulheres estão trabalhando tudo, ainda é a mulher a referência mais forte para as crianças. Sim. Ainda é a mulher que, ou pelo exemplo, ou pelo não educar. Então, e principalmente o homem machista, tá? Não é o pai, é a mãe que cria o homem machista. E o homem frouxo também. Agora elas vão chutar meus pés. Porque é verdade, quem é que fica à frente da educação das crianças? É a mulher. Sim. O homem participa, hoje em dia participa até mais do que antigamente, mas a mulher ainda é a principal referência. Então, tudo isso que nós falamos aqui é a base, mas a gente não pode esquecer de termos uma legislação eficiente, uma legislação dura, um sistema preparado desde polícia militar, polícia civil. Hoje nós temos delegacia das mulheres. Jorge, você que é quase tão antigo quanto eu aqui na praça, né? Jorge, né? Nós somos do tempo em que a mulher que tinha coragem e eu quero aqui mais uma vez contemplar aqui os avanços que nós tivemos, que a mulher ia na delegacia, quando ela tinha coragem de registrar uma queixa contra o marido, e a delegacia mandava a intimação para o marido por ela, cara. A própria mulher tinha que entregar a intimação. Chegava lá, ela apanhava de novo, cara. E aquele tempo, por exemplo, tinha aquele do tal retirar a queixa. A mulher denunciava, retirava a queixa. Hoje não pode mais. Então, tem muita coisa acontecendo. Agora, uma coisa que me surpreende, eu estou aposentado há 2 anos, né? É que nos finais de semana, nos plantões que a gente tem aqui no fórum, eu quero dizer que seguramente os 60% ou 70% das audiências de custódia são de violência doméstica. É impressionante o número de ocorrências que a gente tem em relação a isso. Então, a gente tem muito que avançar, a gente tem muito que fazer, e eu acho que com o tempo a gente vai acabar necessariamente colhendo os frutos. Não resta dúvida, né? Aliás, a gente, quando eu falo em cultural muito disso, né, da questão do machismo ser algo cultural, só lembra do ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? As pessoas se afastavam, não se metiam, as mulheres às vezes iam questionar para as amigas e elas ficavam quietas, porque não era indicado que você interferisse no que estava acontecendo ali. O que hoje é bem diferente, porque essas mulheres necessitam de ajuda psicológica também nesse sentido. E outra coisa, como o senhor falou dos avanços, a gente não pode esquecer dos avanços que aconteceram na forma de se denunciar, de como a mulher, mesmo estando impressionada com o agressor ao lado, ela tem gestos, sinais e coisas, né, que acabaram se popularizando. Hoje até em farmácia a gente tem essa possibilidade, né, em restaurantes, em locais, que um gesto, um sinal, uma palavra já acena esse ato de violência que ela está passando, né? Então a gente conseguiu avançar bastante. Muito. É impressionante o que... Aliás, Jorge, uma coisa que eu sempre digo, que eu queria a Lei Maria da Penha, que é uma lei que em alguns pontos tem gente que critica ou não, tal. Eu queria a Lei Maria da Penha para todo mundo, né? Porque hoje, se a mulher está sendo ameaçada por alguém da família, ela vai lá, tem uma medida protetiva. Mas se ela está sendo ameaçada por um vizinho, se a gente está sendo ameaçado, você é ameaçado pelo teu vizinho, tu vai lá na delegacia, não acontece nada, né? Então, aqui vem um pano de fundo maior, que a gente tem que ser intolerante com qualquer tipo de violência, com quem quer que seja. Isso daí já é uma outra entrevista. É uma outra entrevista, mas né? É verdade. Sim. Porque na medida em que a gente é tolerante com outras violências, acaba sobrando um rescaldo também em relação à violência contra a mulher. Porque o cara que vai lá matar a mãe dos filhos dele, a esposa, ele não está preocupado com pena. Ele não está preocupado com pena, a não ser que ele soubesse que ia cortar o pescoço dele ou fosse uma prisão perpétua. Mas é um ambiente meio passional, sabe? Ele não está se importando com isso. Não está se importando com isso, ele só sente depois. E o curioso, Jorge e Liliane, é que eu que fiz muitos júris, os caras que matam as mulheres e tal, são pessoas que são
no âmbito social normal. O cara é um bom pedreiro, queridos, né? É um bom funcionário, é um cara que nunca teve uma passagem pela polícia, ele é um bom cidadão, ele frequenta a igreja, ele frequenta lá a comunidade, ele joga futebol, ele anda por todos os lugares. Mas lá no ninho dele, ele é um monstro. Né? Todos nós já conhecemos aquela pessoa que fora é um exemplo, um bom pai, que todo mundo acha, mas tu vai conviver lá no ambiente dele, ele é um monstro para filho, para mulher e outras coisas. Então, é preciso que a gente avance. Tem várias medidas hoje que se dá como medida socioeducativa, frequentar cursos. Não sei se isso funciona. Enfim, eu acho que tudo que se fizer... ajuda, né? Ajuda. Um outro questionamento, e esse aqui nem sei, eu vou pedir a tua opinião, porque juridicamente eu acho que nem existe. Assim, nós estamos em tempos que as pessoas se conhecem pela internet, redes sociais e pessoas de qualquer idade, né? E quando você quer saber de alguém, as pessoas vão lá no Google e colocam o teu nome, né? Se você estiver devendo um cheque de R$10, o teu nome aparece lá. Por que quando é violência contra a mulher, ou mesmo a da mulher contra o homem, não pode aparecer lá nesses sites da justiça? Não sei. Deveria, né? Porque a mulher olhou ali, né? Opa, esse aqui tá com uma ação. Esses dias eu tava lendo na internet uma moça que disse que ela namorou o cara, acho que 1 ano ou 2 anos. Aí quando estavam planejando morar junto, ela descobriu, acho que três processos por violência doméstica. Daí ela caiu fora. Mas só depois de anos, apaixonada já. Se tivesse como pesquisar, não era mais fácil? Como eu sou lá do Oeste, né? Lá na minha comunidade, um tempo atrás, um rapaz lá que se criou com a gente, lá matou a esposa, uns 10, 12 anos atrás. E agora ele saiu, cumpriu a pena, saiu e casou com uma mulher que conhecia todo mundo. Digo, essa é uma corajosa, né, cara? Essa sabia do passado? Essa sabia do passado, literalmente. Essa não pode reclamar. Literalmente dormindo com o inimigo, né? Aí, concordo. É um perigo, né? Mas tem muita gente, porque você não tem como ter essa informação. Liliane, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As pessoas falam muito esse negócio da internet, né? Que é perigoso, que é isso, que é aquilo. De fato, né? Depende do mínimo de cautela. Sim. Mas eu sempre digo que esses relacionamentos que começam pela internet, a rigor, pode ser até mais seguro do que na noitada nua e crua. Eu também acho. Porque pelo menos se você fez um contato, se eu abordar uma mulher e tal, ela vai lá no Instagram, ver quem eu sou, ver minha família, ver no meu Facebook, ver isso e tal. Então, você tem digamos assim, um acesso um pouquinho maior do que na cara dura. Mas, enfim, eu acho que a gente vive esses tempos, né? A vida mudou, mas o que a gente nunca pode tolerar é esse tipo de coisa, que isso é uma barbárie, isso é coisa pré-histórica, relacionamento abusivo, mulher apanhar, não se separar, não denunciar, como você disse. Não, mas eu não sou contra as redes sociais. Eu acho que a informação deveria estar lá. E eu falei em redes sociais, mas assim, vamos corrigir. Digamos que eu te conheço num bar aqui, almoçando. Conheço, vamos jantar, não sei o quê. Em tempos de internet, que há 20 anos não era assim, você vai lá dar um Google para saber quem é aquela pessoa que te abordou. Né? Pode... segundo encontro, né? Isso, pode ter sido no restaurante, você pode ser amigo dele, ele me apresentou. Isso ainda é mais fácil, que o amigo vai dizer, presta, não presta. Agora, você não conhece, eu estava ali almoçando, você chegou a falar comigo. É óbvio que a mulher chega em casa, ela dá um Google para ver mais ou menos o que tem sobre aquela pessoa. Então, eu acho que informações sobre violência, elas deveriam ser públicas. Quem sabe seja um passo aí. Ajudaria bastante, né? Porque já não teria o segundo encontro. Vamos evoluir nisso também, com certeza. Então. Né? Em breve a gente evolui nesse sentido também. Doutor Odair Tramontim, que bom tê-lo aqui novamente. E é importante, olha quantos assuntos importantes a gente tem para discutir, né? Para levar informação para a nossa audiência acima de tudo, né? Sempre à disposição, Jorge. Eu me aposentei no Ministério Público, mas eu continuo lecionando na FURB, portanto, continuo ainda vinculado a esses assuntos. E direito penal, né? Está por dentro de tudo. É a matéria que eu leciono e sempre à disposição, quando vocês acharem que posso ser importante e relevante aqui, me chamem que eu venho aqui com o maior prazer. Obrigado. Pedalando muito por aí ainda, Odair Tramontim? Ontem subiu o Morro do Gato. Fui lá para a velha, o Morro do Gato. Tu não conhece o Morro do Gato? Nós, blumenauenses, conhecemos, né, Jorge? Eu conheço. A passagem Velha Garcia, que tanto se fala. Agora eu conheço. Né? Que nós, nativos, que antigamente se usava lá para descarte de corpos, lembra disso? Quando matava alguém e tal.
Só notícia ruim. Tenho pedalado bastante, tenho curtido. Hoje eu estou me considerando uma das pessoas mais ricas de Blumenau, porque rico para mim não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo, né? Tem gente que tem um monte de dinheiro. Tempo não. Então eu hoje sou um milionário porque eu só tenho compromissos 2 manhãs e 2 noites na FURB, né? Vou lá, convivo com meus meninos, que não me deixa envelhecer, por isso que eu sou professor, eu gosto de conviver com o jovem, porque o jovem, além de te dar esperança, ele não te deixa envelhecer, não fala de doença, não fala de remédio, não fala de aposentadoria, eles só falam de futuro. É verdade. Então, por isso que eu sou esse cara sempre sorridente, otimista, e a bike está sendo uma companheira fantástica. E eu encerro, Jorge, dizendo que eu estou me preparando, eu vou fazer uma viagem, que faz tempo que eu não viajo, e vou fazer uma pedalada de 1.000 quilômetros na Europa. Vou dar uma conhecida legal. Mas sozinho? Eu vou com um grupo. 1.000 1.000 quilômetros. Então, estou me preparando porque vai ser mais de 100 quilômetros por dia. Então, que legal. É preciso dar uma cuidada aí, tá bom? Reporta pra gente. Valeu, vou mandar notícias aqui. Valeu, obrigado, Odair Tramontim. Abraço. Liliane Obrigado. Bento, obrigado pela participação mais uma vez. Assunto muito importante da gente discutir. Tem que sempre discutir, não adianta, né? Então, Vamos até lá. a próxima.